Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Que Deus abençoe e prospere muito a tua vida. Tenha certeza, se você chegou até aqui, não é por acaso. Sua vida foi conduzida até aqui porque tem uma palavra para você. Porque tem algo aqui de grande importância para a tua vida. Por isso que você chegou até aqui. Aqui a gente trabalha com espiritualidade, aqui a gente trabalha com sabedoria, com princípios que estão escritos há mais de um milênio. E hoje eu vou dar 3 princípios poderosos que vão destravar o seu 2020. Então, o ano está começando, a gente tem muitos projetos e existem 3 princípios que, se você cumprir, o seu 2020 vai ser extraordinário, você vai destravar, você vai ser uma bênção para as pessoas, você vai estar cada vez mais perto do seu chamado, do seu destino, da palavra profética que deram para você. E sempre que você for ouvir um desses podcasts, eu recomendo que você tenha a sua Bíblia do lado. Tanto a Bíblia em papel, ou pode ser a Bíblia dentro do celular mesmo, minimiza aí e acompanhe comigo. A gente sempre, antes de abrir este livro, um livro que realmente transforma, um livro que realmente traz paz, um livro que transforma como nenhum outro. Eu sou um cara que lê bastante, eu não consigo identificar, não consigo achar um livro tão transformador e tão cheio de poder e tão carregado de poder como este livro que a gente vai abrir agora. Por isso, antes da gente abrir a Bíblia, a gente vai orar. João, o que é orar? Orar é você consultar aquele que já te viu no futuro. Orar é você desenvolver um mastermind com o céu. A gente agora vai pedir a iluminação do Espírito Santo, porque esse aqui não é qualquer livro. Vai pedir que ele abra nossa mente para os ensinamentos que esse livro vai trazer para nós. Portanto, você fique à vontade para fechar os seus olhos, que aumenta a tua concentração. Aí onde você está mesmo, seja deitado, seja sentado, seja em pé, feche seus olhos junto comigo e vamos orar neste momento. Querido Pai, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado por estarmos juntos aqui para aprendermos sobre mais um princípio, ou melhor, 3 princípios poderosos que a Tua Palavra vai nos ensinar neste momento. Quebre de nós todo paradigma, todo preconceito e nos faça ter uma nova vida com novos resultados através daquilo que nós vamos aprender agora. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, os princípios eles estão colocados sobre o livro de Atos. Atos é aí o primeiro livro depois dos evangelhos, certo? Só para você entender o contexto, os evangelhos, a gente usa esse nome na teologia, no evangeliquez, mas nada mais são do que a biografia de Jesus. E existem 4 biografias de Jesus aqui na Bíblia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E logo após vem o livro de Atos, que representa o momento que Jesus retorna aos céus, depois de ter cumprido o ministério dele aqui na terra, e mostra o nascimento, o surgimento da igreja, o que hoje nós entendemos como igreja cristã, surgiu nessa época através dos mentoreados, através o que a gente chama, o que a Bíblia traz como apóstolos ou discípulos, daqueles que viveram na mesma época de Jesus. E um deles, ou os 2 deles que mais me chamam a atenção, são Pedro e João, por tudo que eles realizaram. Foram aí 2 pioneiros, 2 fundadores, e tudo que se você é cristão, se você frequenta a igreja, você deve muito a esses 2 homens. E aqui no capítulo 3, aqui no capítulo 3 de Atos, a partir do verso 1, conta a seguinte história. Abre aí, vou dar até um tempinho para você abrir. Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. A gente vai ler primeiro, assim, alguns trechos. A gente não vai ler toda a história direto. A gente vai ler alguns trechos e vai vendo o princípio que a gente pode extrair desses versos. E aqui diz assim, olha. Certo dia, Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Ou seja, era costume deles, naquele momento, ir para o que hoje nós chamamos de igreja, ir para o templo e orar naquele horário. Você vê a importância da oração. Pessoas que estiveram face a face com Cristo, tiveram os ensinamentos assim de primeira, mas mesmo assim eles sentiam a necessidade de às 3 horas da tarde, todos os dias, orar. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias
para pedir esmolas aos que entravam no templo. Primeiro princípio que a gente aprende aqui é: cuidado com quem você anda. Cuidado com as companhias que você escolhe ficar perto de você. Cuidado com quem você deixa se aproximar. Cuidado com os relacionamentos que você desenvolve. Por quê? Porque esse homem, ele era todos os dias levado, eu acredito que pelas mesmas pessoas. Aqui a Bíblia dá a entender que era costume ele ser levado ao templo para pedir esmolas. Muitas pessoas, ou por inveja, ou por não terem assim um pensamento de crescimento, sabe, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade flexível, irão continuar ou irão de alguma forma direcionar você para que você continue na mesma vida que você está vivendo. Por elas não acreditarem em si mesmas, elas também não acreditam em você. Por elas não terem uma crença positiva a respeito da própria identidade, elas não vão conseguir acreditar que você pode ser mais, que você pode crescer, que você pode prosperar, que você pode receber bênçãos do céu. Elas não vão acreditar nisso. Muito cuidado com quem você deixa que se aproxime da tua existência, da tua vida, com quem você deixa que entre no seu círculo de amigos. Porque essa pessoa não vai te levar para mais perto do céu, essa pessoa não vai te levar para mais perto de Cristo, essa pessoa não vai te levar, te indagar ou te motivar a ter uma vida mais próspera, uma vida diferente, uma vida rumo ao extraordinário. Essa pessoa não pode fazer parte do seu círculo de amigos. Essa pessoa não pode fazer parte dos seus contatos, né? Dos seus contatos estratégicos, dos seus contatos necessários, e muito menos dos seus contatos íntimos. Muito cuidado, porque esse aleijado ele não soube escolher. Durante anos e anos ele era levado pelas mesmas pessoas para pedir esmolas. Talvez, se ele tivesse escolhido melhor as companhias, talvez ele tivesse companhias que já conhecessem o trabalho de Cristo, que já conhecessem o trabalho dos apóstolos, e assim como aquele paralítico que foi levado pelos seus 4 amigos, né? A gente vê isso lá no livro de João, se não me engano, um paralítico que ele foi levado a Jesus pelos seus 4 amigos, ou seja, ele, mesmo sendo aleijado, ele soube escolher suas companhias. Aqui nós vemos um outro aleijado, um outro paralítico que não soube escolher. E se o profeta, se o apóstolo não tivesse entrado no caminho daquele aleijado, certo? Ele provavelmente morreria naquela mesma condição. Primeiro princípio: cuidado com quem você deixa que se aproxime da sua existência. A gente parou aqui no verso 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Segundo princípio: não se acostume com as coisas comuns. Não se acostume com aquilo que é natural. Não se acostume com aquilo que apenas os seus olhos conseguem enxergar. E comece a buscar, comece a pensar, comece a orar pedindo as manifestações sobrenaturais do poder e da presença de Deus. Porque esse mesmo poder que estava com os apóstolos está hoje sobre a nossa disposição. E sabe por que nós temos? Porque nós não pedimos de coração. A gente se acostuma tanto com o natural, tanto com aquilo que é comum, tanto aquilo que apenas os nossos olhos podem enxergar, que a gente que o milagre está aí na nossa frente, que o apóstolo está aí sobre a nossa frente, que o sobrenatural está sobre a nossa frente e a gente não consegue enxergar. Os discípulos, aqueles que haviam estado com Jesus, estavam sobre aquele paralítico e o que ele queria era esmolas. Porque a Bíblia diz: vendo Pedro e João entrando no templo, pediu-lhes esmola. O milagre estava vindo sobre a vida daquele paralítico. E o que ele queria? Ele queria esmolas. Ele olhou para 2 pioneiros, ele olhou para 2 fundadores da igreja cristã. 2 pessoas que haviam estado com Cristo, que estavam cheias do poder do Espírito Santo. E o que ele queria? Esmolas. Hoje nós olhamos para profetas, para pastores, para líderes, para pessoas que podem facilitar o nosso milagre, para contatos, para CEOs, para gerentes,
pessoas que podem facilitar o nosso milagre, que podem facilitar a nossa vida, contatos que podem fazer toda a diferença, pessoas que podem facilitar a nossa caminhada, que podem nos fazer ter acesso a lugares ainda melhores, ainda mais graduados, ainda mais prósperos. E o que a gente quer? A gente continua pedindo as mesmas coisas, a gente continua com o mesmo pensamento, a gente continua com a mesma tradição, com o mesmo processo, com a mesma ferramenta. Deus, ele quer colocar sobre nós coisas maiores. A gente continua usando as mesmas ferramentas do passado. Segundo princípio, não se acostume com aquilo que é natural, com aquilo que já está acontecendo, com aquilo que já é rotina, com aquilo que já é comum. E o verso continua dizendo, verso 6, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhes dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E aqui no verso 7 inicia-se o segundo princípio, ou melhor, o terceiro princípio. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. Olha, começa todo um processo aqui. Grava essa palavra, processo. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio, no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aqui, alguns versos a gente lê despercebido, mas a gente percebe que o processo ele é extremamente importante para que o milagre ele tenha substância. Para que o milagre ele seja uma verdade, você precisa viver antes o processo. Porque aqui não fala que os discípulos ordenaram que ele levantasse em nome de Jesus e ele já saltou. Que ele já saltou e começou a andar. Não foi isso. Foi todo um processo. Observe o verso. Segurando-o pela mão direita, certo? Com auxílio, né? Com a ajuda, com o treinamento, com a mentoria do discípulo, do líder, daquele que pôde facilitar a vida do paralítico, segurando pela mão direita, ele ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, antes de qualquer coisa, ele foi ajudado pelo discípulo, ele foi ajudado pelo profeta, ele foi ajudado pelo líder, ele foi ajudado pelo gerente, ele foi ajudado pelo irmão da igreja, ele foi ajudado pelo amigo, ele foi ajudado pelo pai. Assim como na nossa vida, os contatos certos fazem toda a diferença, mexem com toda a estrutura da nossa vida. A mesma coisa aconteceu na vida desse homem. Ele foi mentoreado, ele foi ajudado antes de qualquer coisa. E aí sim, o milagre começou a acontecer, porque os pés dele, a musculatura dele foi ficando mais forte aos poucos, né? Aos poucos ele começou a andar, aos poucos ele que já havia passado tantos anos sentado, aos poucos a musculatura dele começou a se reerguer. E na nossa vida é exatamente a mesma coisa, porque para que nós possamos viver as verdades do milagre, precisamos entender que o processo até chegar ao milagre, ele é extremamente importante. O processo de aprendizado, as noites sozinho, claro, no seu quarto, chorando, clamando e buscando a Deus, elas são extremamente importantes. O fato de você ter que lidar com pessoas difíceis no seu círculo de trabalho é extremamente importante. A quebra financeira que veio sobre até a tua vida está aí para te ensinar algo. O casamento que não deu certo e veio até a tua existência está aqui para te ensinar algo. Então não fuja do processo, por pior que ele seja, por mais difícil que ele seja. Por mais que a ansiedade esteja batendo a porta, que a depressão esteja batendo a porta, que problemas e buracos emocionais da tua alma estejam à porta, não fuja dos processos, porque os processos são extremamente importantes para que nós estejamos preparados quando o milagre sobrevir até a nossa vida. Se ele tivesse tentado levantar de uma hora para outra, ele iria cair novamente. Portanto, que ele seguiu os passos certinhos para que o milagre acontecesse. E o que vem de mais importante, mais interessante em toda essa história são os versos seguintes, que diz assim, ali no verso 8, ele termina: depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu, o verso 10, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Então, o nome de Deus, ele se torna mais famoso através do que acontece na tua vida.
quando você decide viver os processos, quando você decide não se acostumar com o sobrenatural, quando você decide ser mais seletivo em relação às pessoas que você escolhe estar em sua volta, o nome de Deus ele se torna mais famoso através do que acontece na tua vida. O nome de Deus ele é pregado, ele é falado através não apenas da palavra, mas através da tua vida. Porque as pessoas vão olhar para você, vão olhar para o paralítico, aquele que costumava ficar sentado no pátio do templo pedindo esmolas, aquele que tinha uma vida miserável, aquele que estava quebrado, aquele que estava quebrado financeiramente, emocionalmente, que estava com um relacionamento pelas ruínas, que estava frio na fé, que não estava mais frequentando a igreja. E elas veem a transformação que aconteceu através de você, elas veem o teu milagre, elas veem que você não fugiu do processo, que você escolheu lutar da forma certa, enfrentar o processo da forma certa, para só então poder viver um milagre. Elas veem isso, elas ficam admiradas pelo Deus a quem você serve. Querido, 2021 vai ser um ano extraordinário. E se você cumprir esses 3 princípios, a sua vida vai destravar e o extraordinário vai começar a acontecer na tua vida. Não pense que o extraordinário é apenas um carro novo, uma casa nova, porque Jesus ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele andava sobre a água. Entende isso? Entende que o extraordinário envolve muito mais do que bens materiais, que são extremamente importantes. Mas o que Deus está para colocar sobre a tua vida vai muito além de bens materiais, vai muito além do conforto. Não feche os olhos para o sobrenatural. Não feche os olhos para o extraordinário. Não se acostume com o comum. Não se acostume com o ordinário. E peça a Deus para que Ele abra os seus olhos para o extraordinário e para o sobrenatural. Eu espero que essa mensagem tenha feito a diferença para você. Nós vamos orar agora. E antes de orarmos, se isso fez a diferença para você, se fez sentido, se você foi abençoado, não deixe que a bênção repouse apenas sobre a tua vida. Compartilhe este link, compartilhe esse podcast para que mais pessoas sejam abençoadas da mesma forma que você foi. Lembrando, eu não ganho nada com isso, eu não ganho dinheiro nenhum. Não ganho patrocínio, não ganho publicidade, não ganho nada. Eu apenas quero que, assim como Deus tem me abençoado através dos ensinamentos da palavra dele, que você também seja abençoado. E você agora, neste momento, tem a chance, tem a oportunidade de também ser uma ferramenta de bênçãos para outras pessoas. A partir do momento que você aperta o botão compartilhar aí no WhatsApp, nos seus grupos, para aquela pessoa especial, você se torna uma bênção para aquela pessoa. E se a gente consegue fazer com que o 2020 de mais pessoas se destrave e que o extraordinário também aconteça nas mãos dessas pessoas, para nós levantarmos uma geração e fazermos a diferença no mundo. Do jeito que você está, feche seus olhos e vamos agradecer. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pelos ensinamentos da Tua Palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor deixou princípios claros da qual nós devamos seguir. Muito obrigado por estarmos conectados através desse podcast e que este podcast alcance cada vez mais e mais pessoas para que elas sejam abençoadas também. Continue nos dando a Tua presença, continue colocando a Tua presença sobre nós. Em nome de Jesus pedimos e já agradecemos. Amém. Querido, que Deus te abençoe, muita paz e muita prosperidade sobre a tua vida e a gente se vê no próximo sábado.